eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje eu vim compartilhar, sim, novamente, eu vim compartilhar mais uma vez este livro aqui, O Coração do Mundo, do Peter Frankopan. Em inglês foi escrito como The Silk Roads e foi traduzido para o português como Coração do Mundo. Eu já falei sobre este livro aqui, mas eu vou falar novamente, vocês vão entender por que eu estou fazendo isso, assim que eu der os recados que eu dou sempre aqui no canal, que é para vocês se inscreverem caso não sejam inscritos. Se são inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa. E agora, no início, podem dar um like, pode curtir este vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar do que eu tenho para dizer. Bem-vindos! Este, portanto, é o segundo vídeo que eu faço sobre este livro. Eu vou deixar aqui na tela em algum lugar, passando a capa deste livro em português. Eu li em inglês, mas vocês vão encontrar facilmente em português. E eu resolvi fazer um segundo vídeo porque eu achei que o primeiro ficou muito rápido, muito superficial. Eu acho que eu não passei as minhas impressões reais sobre este livro aqui, sobre o quanto eu gostei desta leitura. Então, o que eu vou fazer neste vídeo aqui? Eu vou, de início, abordar um pouquinho de como o autor tratou o tema da história do mundo, né? Qual foi a abordagem que ele fez e por que ele fez isso, qual que é o objetivo dele aqui. E depois eu vou passar pelos capítulos, são 25 capítulos, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu fiz um pequeno resumo de 2, 3 linhas sobre cada um dos capítulos e aí eu vou indicar leituras complementares, coisas que eu separei para mim como leitora, certo? Algumas coisas eu já li integralmente, algumas coisas eu li parcialmente, né? Livros que a gente pode ler, capítulos que nos interessam, e há livros que eu realmente não li absolutamente nada, mas tudo isso eu vou compartilhar com vocês. Talvez alguns livros a gente não encontre em português, mas eu não me importo com isso, porque eu acho que vocês gostam de conhecer o que existe. Não só os livros que vocês têm na mão facilmente, que vocês já leram, mas coisas novas que talvez vocês não conheçam. Então eu espero que vocês gostem dessa abordagem desse vídeo aqui. Vai ficar um pouco longo, porque eu tenho muita coisa para mostrar. Vocês querem ver o que eu tenho para mostrar? Olha aí, ó. É isso aí, isso é o que eu tenho para mostrar para vocês. São 4 pilhas de livros. Então vamos lá. O Peter Frankopan é um historiador inglês, hoje ele tem 54 anos e ele leciona em Oxford, ele tem uma cadeira de estudos bizantinos, ele é diretor dessa cadeira, e ele escreveu este livro onde ele propõe uma reinterpretação da história do mundo, né, uma reavaliação dessa história global, na qual ele diz que a região da Ásia Central funcionou como um eixo da civilização, conectando o Oriente ao Ocidente através das rotas comerciais. Ele vai usar mais de 500 páginas, 25 capítulos, mas não é para esgotar a história do mundo, gente, nem poderia. Ele não pode contar a história do mundo toda nessas 500 páginas, não é esse o propósito dele. Mas quando ele faz esse recorte a partir das trocas comerciais na Rota da Seda, ele pega do período da Antiguidade até os problemas ou os acontecimentos geopolíticos contemporâneos. O objetivo dele é mostrar que a atual ascensão do Oriente não é uma coisa nova, mas seria um resgate histórico. Ele argumenta que conhecer a história da região é crucial para a compreensão da história atual dessa mesma região e do resto do mundo. O que para mim é meio óbvio, né, gente? Então, a história, conhecer a história, é crucial para que a gente possa entender como foi que nós chegamos até aqui. Não caímos do céu. Nós temos toda uma história, todo um antecedente que nos trouxe até aqui. E é isso que ele vai mostrar nesse livro. Como é que o Oriente, hoje, em ascensão, não é obra do acaso. E ao longo do livro, ele vai tentar nos mostrar, né, como que essas rotas comerciais que ligavam o Ocidente ao Oriente, a Europa, a Ásia, foram
o centro da história global. E que não foram só trocas comerciais, mas foram também trocas culturais, trocas de conhecimento científico, medicina, das religiões, né? Então, eu vou colocar aqui na tela um mapa, e esse mapa é horizontal, tá, gente? Então, vejam, eu criei esse mapa, eu pedi para a inteligência artificial criar este mapa para mim, com essa rota da seda, para que a gente pudesse visualizar um pouco melhor o que ele quer dizer aqui nesse livro. Então, vejam só. Novamente, imaginando o mapa como uma faixa horizontal, não é, mas nós estamos fazendo isso para poder visualizar melhor o que o Peter está querendo dizer, né? A região que ele está querendo descrever. Então, nós vamos começar lá em cima, no mar Mediterrâneo, à esquerda, na costa oriental do Mediterrâneo, que é a região chamada de Levante, onde ficam Israel, Palestina, Líbano e Síria. Nós vamos até o Mar Morto também, a parte oriental do Mar Morto, um dos pontos mais baixos da Terra e que é cercado de áreas desérticas. Vamos passar para a zona árida, que são os desertos da Síria e da Jordânia, onde ficam os rios Tigre e Eufrates. Vamos para os terrenos mais elevados do Planalto iraniano, né, o Planalto que fica no Irã, que é uma região montanhosa e estratégica historicamente. Vamos entrar no corredor para a Ásia do Sul, que é através do Afeganistão, também uma região bastante montanhosa. Vamos entrar no subcontinente indiano, onde tem o rio Indo, né, que é na região do Paquistão hoje. E vamos até o nosso destino final, que é o Himalaia, que é onde tem o Monte Everest, né, que é a cadeia de montanhas mais alta do mundo. E é gelado. Então, essa região é o que ele chama de eixo da civilização. Ele vai traçar um fluxo das civilizações, das religiões e do conhecimento, abrangendo ciência, medicina, etc. E ele quer mostrar que todas essas coisas que vieram do Oriente para o Ocidente ajudaram a moldar o Ocidente como ele é hoje. E para fazer toda essa discussão, ele montou o livro da seguinte maneira. São 25 capítulos mais a conclusão. Então, com exceção do primeiro capítulo e da conclusão, todos os capítulos têm o nome de rota de alguma coisa. Então, o primeiro capítulo é basicamente a descrição de como essa rota da seda foi criada. Então, ele vai falar aqui do Império Persa, do Alexandre o Grande, vai falar da dinastia Han da China e do Império Romano. Então, eu acho que esses temas a gente estuda mais ou menos na escola e se a gente quiser saber um pouco mais, a gente encontra bastante livros sobre isso, né? Acho eu, né? Penso. Então, eu não separei nada para compartilhar com vocês. Mas a partir do capítulo 2 eu separei algumas coisas. Então, já no capítulo 2, ele vai começar a falar da rota dos credos religiosos. Então, olha só, nesse capítulo, ele analisa como as rotas comerciais serviram de condutores para grandes religiões como budismo, zoroastrismo, hinduísmo e mais tarde cristianismo e islamismo, e como a fé se tornou uma ferramenta política da demonstração de supremacia cultural. É isso que ele tenta mostrar aqui no capítulo 2. É a opinião dele. Se ele consegue ou não, a gente tem que ler e entender o que foi que ele fez. Ele põe, inclusive, aqui um mapa que é bastante interessante da rota das religiões, que acompanhou a rota da seda, acompanhou esse caminho do comércio. E aí, eu achei interessante trazer para vocês um livro que vocês vão encontrar em português, de uma autora que eu sempre falo aqui, que é a Karen Armstrong. E ela escreveu vários livros sobre religião, específicos ou um pouco mais genéricos, e nesse caso aqui,
nos Campos de Sangue, ela vai falar sobre religiões e a história da violência. Então ela vai descrever exatamente esse intercâmbio das ideias religiosas que ele está citando aqui. Não só isso, mas também, né? Então eu achei interessante indicar este livro aqui, que vocês vão encontrar em português, tá bom? Bom, vamos para o capítulo 3, que é a Rota para o Oriente Cristão. Então, ele vai tratar da expansão do cristianismo para a Ásia, as divisões doutrinárias dos concílios da igreja e a convivência, muitas vezes tensa, entre cristãos e o Império Sassânida Persa, tá? Isso vai mostrar a importância do cristianismo para o desenvolvimento da história. Então, relevar o cristianismo como uma doutrina obscura, né, num certo período do tempo, é ignorar a importância dessa religião para o desenvolvimento não só do Ocidente, mas um intercâmbio com o Oriente, um leva e traz de ideias, cultura, né, e religião. Então ele dedica um capítulo todo só para isso, e a gente vai encontrar um pouco disso aqui também nesse livro, tá? Aí vem a Rota da Revolução, no capítulo 4, ele descreve o vácuo de poder deixado pela peste e pelas guerras entre Bizâncio e Pérsia, o que facilitou a rápida ascensão do Islã. Portanto, nós já estamos aqui no século VII. E aí, no capítulo 5, ele vai falar sobre o desenvolvimento do Islã, a consolidação do Islã. E depois ele vai falar sobre a Rota das Peles. Então, veja, quando ele fala aqui do Islã, a gente pode se aprofundar um pouco mais lendo a história dos povos árabes do Rorani. Esse aqui é um livro que todo mundo que quer conhecer o Islã deveria ler. Tem aqui suas pegadinhas, mas dá para a gente ler e aprender muita coisa aqui sobre esse período de nascimento, expansão e até o século XX do Islã. E também eu separei aqui, bom, eu poderia separar muitos livros sobre esse assunto, tá, gente? Mas eu tentei separar alguns poucos aí para vocês terem uma ideia do que significa ou da importância desse período. Então tem aqui o Oriente Médio, do Bernard Lewis, que é uma breve história de 2000 anos, né, um período de 2000 anos, também fala aqui sobre essa região, o que aconteceu, e 2000 anos de história, né, do Oriente Médio, o que hoje nós chamamos de Oriente Médio, porque não era assim. O livro Islã, de novo, da Karen Armstrong, é um livro pequeno e é um livro fácil de ler, resumido. Para quem não sabe nada do Islã, esse aqui é muito interessante. Como eu falei, resumido, tá? Mas dá para a gente ter uma ideia sobre o tema. É uma introdução, eu diria. E aí um livro um pouquinho mais elaborado, que é No God But God, do Reza Aslam. Então é No God com letra minúscula, But God com letra maiúscula. Então, isso mostra que toda a história do Islã indo de deuses pagãos para um único Deus, né? Então, esse aqui é um scholar, é um estudioso, eu acho que ele é norte-americano, e ele escreveu vários livros sobre religião, inclusive um livro sobre Jesus o Zelote, né? Então, eu não sei, eu acho que este livro aqui vocês não encontram em português, mas quem puder ler em inglês, eu acho que é um livro bastante interessante, tá? E eu gosto do autor, eu acho que ele escreve muito bem. E eu já me adiantei aqui um pouco no capítulo 6, falando da Rota das Peles, porque ele vai focar nessa rota para o norte, conectando o mundo muçulmano às estepes russas e escandinavas, através do comércio de peles de luxo e da ascensão dos czares e dos vikings Rus. Então, para entender um pouquinho dessa história, né, da criação disso que a gente conhece hoje como Rússia, eu vou indicar para vocês esse livro aqui, que é a História Concisa da Rússia, do Peter Bushkovich. Eu ainda não li esse livro, mas foi uma indicação da Isa Livros pelo Mundo, então
estou indicando aqui para vocês para conhecerem um pouquinho mais da história da Rússia. Eu tenho interesse também porque eu não conheço absolutamente nada desse período. E o livro vai até mais, tá? Ele passa pelo o ápice da autocracia aqui dos czares, ele vai um pouco para a Revolução, né? Ele dá uma pincelada aqui na história geral da Rússia. Então, eu acho que é uma boa introdução. E já no capítulo 7, ele vai falar da rota dos escravos. Nós estamos aqui no século 9 e 12. Então, são os eslavos, né? Os povos eslavos que foram escravizados em larga escala para financiar o crescimento econômico europeu e as mudanças nos fluxos comerciais em direção ao Egito. Então, essa história da Rússia fala um pouco disso, e também a gente vai encontrar um pouco dessa história e muito mais, né? Toda a história da civilização da Idade Média, nesse livro do Norman Cantor, que eu acho que foi lançado há pouco tempo no Brasil, ou relançado, não sei, em português. E aqui ele vai descrever toda essa civilização da Idade Média, desde lá ao final da Antiguidade, no capítulo 1, até a Baixa Idade Média e o início do Renascimento. Então, certamente ele vai passar por isso que o capítulo 7 aqui está descrevendo, que é esse desenvolvimento desta área da Europa, utilizando essa mão de obra em larga escala. Aí nós vamos para o capítulo 8, que é a Rota para o Céu, e aí ele vai falar das cruzadas, até lá a tomada de Constantinopla. Então, eu separei para vocês, a gente pode ler vários livros sobre cruzadas, mas eu separei 2 que são deste autor aqui, que eu nunca li, que é o Dan Jones, mas que quem leu diz que é um autor que escreve muito gostoso, muito fácil de ler. Então, ele tem um livro que chama Cruzadas e um que chama Os Templários. Então, eu acho que os 2 livros acabam se complementando. Então, isso é uma sugestão aí de autor que fala de história, né, de um historiador que fala de história de uma maneira mais gostosa de a gente ler. Pelo menos essa é a dica que me deram, então estou passando para vocês. E aí tem esse aqui, as cruzadas vistas pelos árabes do Amin Maalouf. Então esse seria um outro ponto de vista, não dos cruzados, mas dessa vez dos árabes, sobre as cruzadas. Então essa eu acho uma dica bastante legal, tá bom? E aí nós vamos para a Rota do Inferno, que é o capítulo 9. Aí ele vai falar sobre os mongóis e sobre o Gengis Khan e toda essa devastação militar que foi acompanhada por uma organização administrativa que criou o maior império terrestre da história. Em português, eu não sei se vocês têm alguma coisa tão boa quanto estes 2 livros do Jack Weatherford. Eu só encontrei em inglês. Então, quem lê inglês vai poder ler, porque vocês encontram para comprar no Brasil, o Gengis Khan e os bastidores do mundo moderno. E este outro que é Gengis Khan e a procura por Deus. Então, estes 2 livros, eu acho que abrangem bem a história do Gengis Khan e desta época aqui, das suas conquistas. Infelizmente, não tem em português, mas tá aqui a dica para quem puder ler. Vamos agora para o capítulo 10, que é a Rota da Morte e da Destruição, onde ele discute a Pax Mongólica, né, e a facilitação do comércio global, que também, tragicamente, acabou espalhando a peste negra, alterando permanentemente a demografia e a economia da Eurásia. Foi também o período de expansão dos otomanos. Fazendo uma junção aqui nos 3 últimos capítulos que eu citei, com essa expansão do Islã para o Ocidente, né, através dos otomanos, eu vou sugerir este livro aqui, 1453, que era o livro da tomada de Constantinopla, do Roger Crowley, e da expansão do Islã, ou uma nova expansão, né?
Esse livro vocês vão encontrar em português, mas só em sebo, tá bom? Mas vale a pena porque é um livro muitíssimo interessante. E aí este capítulo também fala sobre as viagens de Marco Polo. E aí este aqui eu ainda não li, que são as viagens nessa edição da Penguin, escrito pelo Marco Polo, né? Supostamente, tá bom? Então é um livro bastante bonito, inclusive, né? E bem gordinho, tá? E eu tenho então nessa edição aqui da Penguin, tá? E aí esse capítulo também vai falar da peste negra no século XIV. E eu trouxe um livro que eu não li ainda, que é também do Norman Cantor. Opa, quase caiu. Daquele escritor que falou sobre a Idade Média aqui, sobre a civilização da Idade Média. Ele tem um livro só sobre a peste negra do século XIV, tá? Eu não li ainda, mas achei bastante interessante compartilhar aqui com vocês. O que eu já li foi um capítulo deste livro aqui, da Barbara Tuchman, que é Um Espelho Distante, que é o capítulo no qual ela descreve e ela fala, no capítulo 5, ela fala sobre essa peste negra, tá? O livro dela é todinho sobre o século XIV e tem um capítulo dedicado à peste negra. E é uma visão, uma abordagem completamente diferente da abordagem do Peter Frankopan, porque ela aqui é historiadora e ela vai fazer uma abordagem cultural, né? Uma abordagem clássica, né? De historiador. Ele está fazendo uma abordagem econômica, então ele está dizendo não só da devastação que foi a peste negra, mas ele está falando da devastação humana, mas ele vai falar também da devastação econômica, que foi que aconteceu com a economia da Europa e das regiões que foram abaladas por essas mortes. Um pouco diferente, ou bastante diferente da abordagem aqui da Barbara Tuchman. Por isso que eu falo para vocês que ler abordagens diferentes, a gente sempre vai incrementando o conhecimento histórico, né? E por isso que eu trouxe também o Decameron, do Boccaccio, porque ele cita aqui no livro, e esse livro se passa exatamente em 1348, durante a peste negra em Florença, na Itália, tá bom? Atual Itália, né? Então, tá aqui Decameron, esse é um livro de ficção. Os dois próximos capítulos, o 11 e o 12, são A Rota do Ouro, que relata o ressurgimento da Europa no século XV, lembre-se que a gente acabou de passar pelo século XIV com a peste, e relata as viagens de Colombo, motivada pela busca de riqueza, das riquezas asiáticas. E o capítulo 12 é a Rota da Prata, que explora a abertura da rota marítima para a Índia por Vasco da Gama e como a prata das Américas financiou o comércio de luxo asiático, sustentando inclusive o Império Mongol, o Império Safávida e o Ming, né, na China. Então, para isso, eu trouxe para vocês esse livro aqui, outro livro do Roger Crowley, que são Conquistadores. É um livro muito interessante, porque ele vai falar como Portugal forjou o primeiro império global. Então isso tem muito a ver com a gente, com a nossa história, com a história do Brasil. Trouxe também dois outros livros do Charles C. Mann. Esse aqui é 1491, vai falar da América antes do Colombo, e o 1493 vai falar sobre a América do Colombo, eu tenho uma anotaçãozinha aqui, e como o intercâmbio entre o novo e o velho mundo moldou os dias de hoje. Então, dois desse mesmo autor, 1491 e 1493, que fala exatamente dessas rotas do ouro e da prata. E aí eu trouxe uma indicação de um livro que eu comprei como complemento às minhas leituras pré-Primeira Guerra, que é sobre os Habsburgo, que é
do Martin Rady. Eu acho que esse aqui não tem em português, mas eu acho que qualquer livro que tenha a história dessa família, né, dessa dinastia, vai ter alguma coisa sobre o Carlos V, que foi o herdeiro e depois o chefe da casa em ascensão dos Habsburgo lá no século XVI. Então, eu acho que ler sobre essa dinastia é muito importante porque ela veio de lá do século XVI e desembocou aqui no século XX, na Primeira Guerra Mundial. Então, né, uma dinastia longuíssima que vale a pena a gente conhecer. Tá? Então, neste livro aqui, tem um capítulo que fala sobre o soberano do mundo, que é o Carlos V. Tá bom? E aí eu trouxe o último desse período, que são 7 mitos da conquista espanhola, do Matthew Restall. Eu acho que esse livro tem em português, né? Como eu falei, se eu encontrar, eu vou deixar aqui para vocês o link. E é um historiador que discorre sobre os exploradores que chegaram nessa região, aqui dominada pela Espanha, das Américas, né? E que vai contar sobre os mitos, né? Então, os mitos como, por exemplo, o mito do conquistador branco, o mito da falta de comunicação. Então, ele vai desvendar, né, dizer se aqui é uma verdade ou é mentira, isso aconteceu ou não aconteceu. E eu já falei sobre esse livro aqui há muito tempo, quando eu fiz um vídeo de um livro que chama Mosquito, e que não tinha sido traduzido para o português, quando eu falei do mosquito, agora já foi, né? E eu citei esse livro aqui porque tem tudo a ver com as mortes que aconteceram nas Américas por causa do mosquito. Então, esse é uma das histórias que ele também fala aqui, tá bom? Então, que estrago, nossa. Então, assim, esses são os livros que eu trouxe aí para ilustrar os capítulos 11 e 12. Recolhidos os livros que caíram aqui, vamos para o capítulo 13, que é a rota para o norte da Europa, em que vai mostrar o deslocamento do poder para a Inglaterra e a Holanda, que desafiaram o domínio ibérico através de marinhas poderosas e inovações nas companhias comerciais. Então, a gente vai migrar aqui da Espanha e Portugal para a Inglaterra e a Holanda. E aí eu trouxe um livro que eu acho muito interessante, que é do Simon Schama, que é o desconforto dos ricos. O desconforto dos ricos, tá? Eu acho que é assim que eu traduziria. Ele vai falar exatamente sobre essa era do ouro da cultura Dutch, né, holandesa, né, do século XVI e XVII, tá? Mais ou menos começando no final do século XVI, indo até quase o fim do século XVII. Então, essa é a idade do ouro que é descrita aqui nesse livro do Simon Schama, certo? E, aliás, é um livro, além de tudo, muito bonito, né? Ele não é colorido, mas ele tem aquela folha meio de livro de fotografia, sabe? Muito legal. E aí eu vou trazer também um livro sobre o qual eu já falei aqui, gente, que é O Chapéu do Vermeer, que foi um pintor dessa época, né, dessa idade do ouro aí, desse comércio aí da Holanda, e que ele fala através das obras desse pintor, o Vermeer, né, então o Chapéu de Vermeer, que é uma das pinturas dele, ele vai falar sobre esse nascimento do comércio global, que nasceu exatamente nessa região aí que a gente está discutindo no capítulo 13, tá bom? Então esse aqui eu acho que é uma dica legal, vocês encontram aqui no canal, vou deixar passando nos cards se eu lembrar o vídeo para esse livro, tá bom? É gostosíssimo de ler. Vamos para o capítulo 14, que é a rota para o Império. Foca na ascensão do Império Britânico na Índia, através da Companhia das Índias Orientais e o impacto da perda das colônias americanas, sempre vendo pelo viés econômico, percebe? Então, ele vai falar dessa ida, né, e desse desenvolvimento
da dominação, né, que a Inglaterra fez aí sobre a Índia. E eu não sei nada sobre a Índia, sei muito pouco. Tudo que eu sei sobre a Índia são coisas que eu li esparsas, eu nunca li um livro sobre a Índia. Então eu comprei um livro, e vocês podem comprar qualquer livro sobre a Índia. Eu comprei este aqui do John Key, que é Índia, a História. Esse vocês não vão encontrar em português. Eu achei esse livro até bastante bonito, tá? Então fala desde o ano 3000 antes de Cristo até 1947, quando dá partição aí da Índia com o Paquistão. Vocês sabem dessa história, né? O Paquistão foi um estado criado a partir da população muçulmana aí da Índia, tá? Então isso foi a partição, mais ou menos isso, né? E aí, depois que eu ler esse livro, eu quero ler este aqui, que é exatamente a ocupação inglesa da Índia, que é do David Gilmour. Este aqui certamente não tem em português, porque ele é um livro bastante novo, tá? Então, aqui ele vai falar exatamente dessa expansão, desde o início aí da Companhia das Índias, de novo, até a partição. Esse livro é de 2018, puxa, pensei que ele fosse até mais novo, mas é que infelizmente não tem mesmo traduzido para o português, tá? Então, depois que eu ler um pouquinho da história da Índia, eu vou ler esse daqui. Esse aqui já é mais bem detalhado, tá vendo? Comparando com o outro, que é uma visão geral. Bom, aí eu queria compartilhar dois temas que estão no próximo capítulo, que é a Rota para a Crise, que descreve a expansão do Império Russo na Ásia Central e no Cáucaso, gerando um grande jogo com a Grã-Bretanha pela influência sobre as fronteiras da Índia. Então eu vou começar com esse grande jogo, que é a briga entre a Inglaterra e a Rússia pelo controle da Ásia Central durante esse século XIX, na região do Mar Cáspio, tá? Então eu tenho esse livro aqui do Peter Hopkirk, que é o Grande Jogo. E vocês vão encontrar dentro deste livro aqui, que é Paz e Guerra no Oriente Médio, do David Fromkin, vocês vão encontrar um capítulo que fala sobre esse grande jogo e o legado desse grande jogo para a região, certo? E o que aconteceu ali com a Rússia, com a Inglaterra e com a região, tá bom? Então, se vocês não encontrarem este livro aqui, ou não puderem ler em inglês, vocês vão encontrar esse livro aqui em sebo, do David Fromkin, que já vai servir para outro tema que vai vir aqui para o próximo capítulo, tá? Mas ainda nesse capítulo aqui, da Rota para a Crise, eu queria destacar a unificação da Itália. Este livro aqui não tem em português, é um pouco da história da Itália, do Spencer de Scala, mas vocês podem encontrar um livro com a história da Itália, a história da unificação, aí só procurar. E eu acho que esse tema, com o qual eu nunca me importei, eu acho importante agora, que eu comecei a ler sobre a Primeira Guerra, porque a unificação da Itália tem tudo a ver, como um dos pontos que vai levar à Primeira Guerra. Né? Não é isso, mas assim, todos os acontecimentos juntos levam à Primeira Guerra, e esse é um deles, a unificação da Itália. Tá bom? Então, por isso que eu trouxe esse livro aqui, para não me esquecer de falar para vocês. Aí vem os capítulos 16 e 17, que falam da Rota da Guerra e da Rota do Ouro Negro, que é o petróleo. Bom, a Rota da Guerra é a Primeira Guerra. E aí eu não vou indicar nenhum livro, porque eu tenho uma playlist aqui só sobre Primeira Guerra. Ficção e não ficção. Então, se vocês quiserem indicações de livro sobre esse tema, é só procurar nessa playlist. Coragem aí, pessoal. Eu falei que o vídeo ia ser bastante detalhado, né? Mas agora nós vamos para o capítulo 18, que é a Rota da Conciliação, que vai abordar o redesenho do Oriente Médio após 1918, com o Acordo de Sykes-Picot, espero ter pronunciado corretamente, a criação do Iraque e a luta dos povos locais pela independência real contra o controle imperial.
E aí nós vamos voltar para este livro aqui, Paz e Guerra no Oriente Médio, do Fromkin. Este livro aqui vai falar bastante sobre esse período, tá bom? Por isso que ele fala também sobre o grande jogo, né? Porque ele teve consequências para este período aqui, tá? Depois da Primeira Guerra e a criação do Oriente Médio. Então este livro aqui eu acho que é um livro bastante importante para quem gosta desse tema, bastante importante de ter e ler, tá? Mas também a gente pode ler sobre a Declaração Balfour, que ele fala aí sobre isso nesse capítulo 18, que vamos dizer, que é o que dá origem a esse conflito que a gente está vivendo hoje entre os árabes e os israelenses, tá? Que é a criação ou a promessa de criação do Estado de Israel. Eu tenho um livro aqui, que é do Jonathan Schneer, na verdade, que é a Declaração Balfour, né? Mas vocês vão encontrar, inclusive neste livro aqui, do Oriente Médio, né, do Fromkin, vocês vão encontrar alguma coisa sobre essa Declaração Balfour, tá? Aqui eu tenho esse livro aqui, que eu pretendo ler. Gente, um dia, né? A gente sabe como são essas coisas, um dia eu leio. E também, esse livro aqui, do Lawrence na Arábia, do Scott Anderson, que vai contar um pouco da guerra, da derrota e do jogo imperial que criou o Oriente Médio. E através da história deste homem aqui, que é o tal do Lawrence, conhecido como Lawrence da Arábia. Ele lutou na Primeira Guerra, em 1914 ele foi para a Síria, depois de 17 ele se tornou uma lenda no mundo árabe, né? Inclusive tem filme sobre ele, né? O Lawrence na Arábia, tá? Então esse aqui eu acho que é um relato, né? É um livro bastante famoso e dizem que é gostoso de ler, que é muito bom, tá? Vai falar sobre o sionismo, vai falar sobre várias coisas aqui. Bom, vamos lá para a Rota do Trigo, no capítulo 19. Vai falar sobre os planos do Bigodinho aí, de conquistar a Ucrânia, que é o celeiro ali da região, a gente sabe disso. O capítulo 20, que é a Rota do Genocídio, a gente já sabe, né? Vai falar aqui sobre a solução final. E a Rota da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética no Oriente Médio, por causa do petróleo, que se tornou aí uma moeda bastante importante, né, como moeda de troca, como ferramenta de poder e influência geopolítica. Bom, sobre esse período da Segunda Guerra, do pós-guerra, eu não vou indicar nada. Eu acho que tem muita coisa que vocês podem encontrar e certamente quem gosta de ler sobre esses temas já leu muita coisa a respeito. Então, o que eu vou indicar é sobre os 3 capítulos que vêm a seguir, que são a Rota da Seda Americana, que é os Estados Unidos apoiando o Shah do Irã, a Rota da Rivalidade entre as Superpotências, que vai falar da crise do petróleo em 73, no fortalecimento da OPEP, e a Rota da Catástrofe, do capítulo 24, que vai falar sobre a Revolução Iraniana de 1979, e a invasão soviética aí no Afeganistão. Então, desse período, eu acho interessante a gente ler, porque pouco se lê a respeito. Se fala muito, como é uma coisa mais contemporânea, né, que a gente ainda está vivendo. Então, apesar de ser do século passado, se lê muito pouco e se ouve muito mais a respeito. Então, eu vou indicar alguns livros, começando com esse aqui, Uma História Secular no Oriente Médio, do ano 395 aos nossos dias, é um livro em português, do Jean-Pierre Filiu. Então, por que eu estou indicando esse aqui? Porque eu fiquei curiosa em saber o que é uma história secular do Oriente Médio. Como que eu faço essa separação de uma religião de Estado dentro desta região? Então, simples curiosidade minha, então resolvi compartilhar com vocês. E aí um livro de uma escritora, de uma jornalista, com a qual eu não concordo com as opiniões, que é a Adriana Carranca,
Mas é um livro que foi indicado pela ISA, né, Livros pelo Mundo, que é o Afeganistão depois do Talibã. Então, se ainda ISA indicou, eu vou ler, né? Apesar de não concordar com as opiniões da escritora. Quem sabe eu vou me surpreender de alguma maneira. Aí tem aqui um livro, que esse não tem em português, mas ele vai falar exatamente de religião e política no Irã, que é O Manto do Profeta, do Roy Motahedeh, né? Que fala sobre a Revolução Iraniana. E como, ele é um professor de história de Harvard, né? E como que os eventos levaram a essa revolução e o panorama das diferentes culturas no Irã. Porque o Irã não é um bloco, nunca foi um bloco, né, único, é um caldeirão aí de culturas, tá? E de religiões também. Então, esse livro aqui fala sobre isso, tá? Infelizmente não tem em português, mas eu acho que é um livro bastante interessante de vocês anotarem aí. Vou indicar este outro livro aqui, que é 6 Dias de Guerra, que é a guerra de 1967, tá? Do Michael Oren, e eu acho que é um período bastante interessante, é curtinho, mas muitíssimo importante para o redesenho aqui do Oriente Médio, tá? Esse livro aqui vocês encontram facinho. Este aqui, que é o Chá dos Chás, do Kapuscinski, nunca consegui falar o nome desse autor, que vai falar exatamente sobre os Estados Unidos, né, e esse apoio que os Estados Unidos deram ao chá. Aqui, tá? O Chá dos Chás. E Todos os Homens do Chá também vai falar sobre isso, né? Sobre o que ele chama aqui das raízes do golpe no Oriente Médio, tá? Do Stephen Kinzer. Certo? E finalmente um livro que é do Thomas Friedman, que é de Beirute a Jerusalém, e que ele vai falar sobre o complexo da região, vai falar sobre Gaza, a guerra de Gaza, vai falar sobre o conflito do Hamas de 2023, é um livro bastante atualizado, vai falar sobre o conflito saudita-iraniano, ou na verdade a rivalidade saudita-iraniana, né? Aí nós vamos para o 25º capítulo, que é a Rota da Estratégia, que cobre os ataques de 11 de setembro. Eu tenho um vídeo aqui, vou deixar, que é do Lawrence Wright, que fala sobre o 11 de setembro. É um livro muito interessante, tá? E a conclusão dele é exatamente o que eu falei lá no início do vídeo, que essa nova rota da seda, né, essa ascensão que ele fala aqui do Oriente, não é por acaso, é simplesmente uma consequência histórica, ou um resgate histórico, tá? Então ele vai descrever essa nova rota da seda muito en passant, mas depois ele vai lançar um livro que chama exatamente A Nova Rota da Seda. Tá bom? Esse aqui eu ainda não li. Ele é de 2018, vai falar dessa infraestrutura chinesa que está sendo feita, né? Ainda está sendo feita, e que está envolvendo a Rússia, a Turquia e mais alguns países por aí. Tá bom? Então, esse é o outro livro dele, que é A Nova Rota da Seda. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, né, eu falando um pouco sobre o livro e aí mostrando para vocês como é que eu faço as minhas leituras, que às vezes vocês me perguntam como é que você encontra livros, né, como é que você acha esses livros ou acha as suas próximas leituras. Vejam, a bibliografia desse livro ajuda muito, porque algumas dessas indicações que eu dei para vocês daqui, eu tirei da bibliografia que ele utilizou para fazer o livro, e outras coisas foram pesquisas minhas, tá bom? Então, claro, alguns desses livros eu já li, ou inteiro, ou em parte, e outros não, né? Como, por exemplo, esse que eu acabei de mostrar que eu não li,
tá? Mas tudo bem, essa é a vida do leitor, né? Uma eterna lista de livros para ler. E a gente gosta que seja assim. É assim que é bom, né? Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse vídeo e uma excelente semana para vocês.